Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Amém, meus amados? Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Glórias a Deus. Vamos ler a partir do verso 1. A epígrafe fala acerca da vocação de Ezequiel, a visão do rolo de um livro. Amém? E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, e nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, e nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou, meu Deus. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. E me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e me deu o rolo a comer. E disse-me, filho do homem, dá de comer o teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. E disse, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo estranho de fala, nem a língua de difícil, e nem de língua difícil, mas a casa de Israel, e nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não querem me dar ouvidos, meu Deus, porque toda a casa de Israel é de todo o rosto obstinado e dura de coração. Eu fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, não te assombres com o seu rosto, porque são casa rebelde. Disse-me mais, filho do homem, coloca no teu coração as minhas palavras que hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos, e vai,
aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhe falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, meu Deus, de estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor. Então, desde o seu lugar, então ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, o barulho das rodas de fronte deles, o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim, e vim aos do cativeiro em Tel Abib, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que, no fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, tu da minha boca ouvirás a minha palavra, e avisarás da minha parte, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não o avisando se tu não avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Irmão, o texto continua, que texto maravilhoso, mas ele é profético também nessa noite, e o Espírito Santo vai continuar palestrando conosco. Podeis tomar assento em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. Amados, que obra poderosa, né, irmão? Preste atenção, por favor, você vai compreender. É uma palavra profética para mim e para você. Irmão, aleluia, Israel não estava vivendo dias favoráveis, amém? E Israel estava no cativeiro babilônico. Israel estava distante da sua terra, amém? E eles estavam passando por tudo aquilo por causa da sua rebeldia, da sua infidelidade, da sua obstinação, por causa da dureza do seu coração. Eles haviam prevaricado, eles haviam pecado contra Deus. Aqui o profeta vai dizer, recebendo a mensagem de Deus, Deus fala, olha, ele e os seus pais, eles têm prevaricado, eles têm pecado contra mim, Calamanto de Comanaraçaio, oh meu irmão, e o profeta, ele estava ali, irmão, solitário, ele estava ali, irmãos, isolado, louvado seja o nome do Senhor, ele estava ali também como cativo, porque Deus tinha um propósito, oh irmão, aleluia, Deus queria usar o profeta como um porta-voz, aleluia, mesmo diante, irmãos, das circunstâncias em que o próprio profeta seria usado e o povo continuaria na rebeldia. Só que Deus não pode, irmãos, se calar, aleluia, Deus não pode ficar sem ter o seu testemunho sendo dado, louvado seja o nome do Senhor. E infelizmente, meus amados irmãos, nós vamos falar, nós vamos pregar, nós vamos anunciar a volta de Jesus, aleluia, os últimos dias, que o povo precisa se arrepender, mas mesmo em meio, louvado seja o nome do Senhor, a esta missão que ainda foi confiada por o Deus de graça, pelo Deus da misericórdia, aleluia, através do seu povo nesta terra, Deus dando ainda o tempo desse povo se arrepender, Deus ainda muitas das vezes dando também o tempo de nós nos arrependermos também, porque, aleluia, a palavra não é só para quem está fora, a palavra é para quem está dentro também, porque Pedro vai escrever dizendo que o julgamento primeiro, ele vai começar por dentro da casa, ou seja, dentro da casa de Deus, irmão, e se Deus vai julgar quem está dentro, aleluia, o que será daqueles que estão fora, não é verdade? Mas haverá também um duro julgamento para quem está dentro, porque quem está dentro, irmão, ele não é ignorante, quem está dentro, ele não é leigo, quem está dentro, ele conhece um pouco, ele ouve a palavra, aleluia, ele tem a oportunidade de ser alimentado, de se assentar na mesa, de participar do banquete, aleluia, mas muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, o seu coração ainda está obstinado, endurecido, e esta era a missão do profeta Ezequiel, pregar ao povo, que Deus chamava eles de casa rebelde, Deus chamava eles de povo obstinado de coração,
povo de dura cerviz. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus amados irmãos, o Deus, aleluia, todo-poderoso, o Deus do profeta Ezequiel, o Deus, irmãos, que queria fazer uma grande obra na vida daquele povo que estavam em rebeldia contra ele, é o mesmo Deus que hoje continua realizando a sua obra, é o Deus que ainda hoje, nos dias que nos restam sobre esta terra, louvado seja o nome do Senhor, este Deus continua, irmãos, aleluia, exercendo a sua misericórdia, porque ainda hoje é tempo de misericórdia, mas haverão dias, melhor dizendo, em que não haverá mais misericórdia, mas haverão juízos de Deus sobre esta terra, aleluia. O que estamos passando hoje é um ensaio, o que estamos passando hoje, irmão, aleluia, é um relance daquilo que ainda está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Os juízos de Deus irão se manifestar, querendo o homem, aleluia, dar crédito, querendo o homem aceitar ou não aceitar, dar crédito ou não dar crédito. Os juízos de Deus virão sobre esta humanidade, virão sobre este mundo. A Bíblia diz que o juízo de Deus será tão grande, irmão, que os poderosos, que muitos dos homens entrarão dentro de cavernas e dirão, aleluia, montes, cavernas caiam sobre nós e esconde-nos da ira do Todo-Poderoso e do seu Filho, do Cordeiro de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque não tem para onde o homem fugir, não tem para onde o homem se esconder. Quando Deus manifestar a sua ira, e a Bíblia vai dizer lá no livro de Salmos, que esse Deus, ele se ira todos os dias, porque ele se ira por causa da impiedade dos homens, ele se ira por causa da rebeldia dos homens, ele se ira por causa da dureza do coração dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus levanta o profeta. A Bíblia vai dizer, irmão, olha que palavra poderosa, a Bíblia vai dizer, disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Primeira coisa que eu vejo aqui, meu irmão, Deus dá uma ordem, oh glória, Deus dá uma ordem imperativa. Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Oh meu irmão, tem muitos no nosso meio, tem muitos no arraial do santo, que estão precisando se colocar de pé, para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus deitado não dá, ouvir a voz de Deus desanimado não dá, ouvir a voz de Deus, aleluia, sentado não dá, ouvir a voz de Deus no comodismo não dá, na inércia espiritual não dá, ouvir a voz de Deus, aleluia, no meio da preguiça, no meio do descuido com a sua vida espiritual não dá. Deus quer que nós venhamos nos colocar de pé. Essa foi a ordem de Deus para Ezequiel, filho do homem, se coloca em pé, louvado seja o nome do Senhor, porque eu quero falar contigo. Irmão, quando Deus chamou, agora o Espírito Santo me lembra, quando Deus chamou o profeta Samuel, ele estava deitado. O Senhor chamou, Samuel, Samuel. Ele desperta, mas ele não conhece a voz de Deus ainda. Ele não sabe quem está chamando ele. E ele vai até Eli e diz, Senhor, tu me chamaste? E ele disse, não te chamei eu, meu filho, torna a deitar-te. E veio a segunda e a terceira vez a voz do Senhor, até que ele vai de novo até o sacerdote Eli, e ele diz, meu filho, se tu ouvires novamente esta voz, tu diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve, eis-me aqui, pode falar, Senhor. Por quê? Porque Deus, irmão, ele fala, ele quer falar, ele quer se revelar, ele quer cumprir o propósito dele na minha e na sua vida, mas é necessário você se levantar, é necessário você, aleluia, estar atento para ouvir a voz dele, é necessário você estar vigilante, é necessário você estar, aleluia, vamos dizer assim, vivo espiritualmente, é necessário você estar acordado espiritualmente, porque tem muitos que já estão dormindo espiritualmente, muitos que já foram seduzidos
embriagados pelo sono, pela inércia. Mas a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, aleluia, ele diz assim no capítulo 5, no versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo quer te esclarecer, Cristo quer te iluminar, Cristo quer trazer a luz, Cristo quer que você se desperte, que você saia do meio dos mortos, porque tem muitos que já estão mortos na presença de Deus, irmão. É o que Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele fala acerca da ceia, ele vai dizer, porque estão muitos dentre vós fracos, doentes, e muitos já estão até dormindo, muitos já estão até mortos espiritualmente, porque não estão sabendo discernir o corpo do Senhor, porque querem participar da mesa do Senhor, mas ao mesmo tempo participam da mesa dos demônios. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como você comer da mesa do diabo, da mesa do demônio, e ao mesmo tempo querer comer da mesa do Senhor. Não tem como, Deus não aceita, Deus não aceita. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que tinham muitos que já estavam fracos, doentes espiritualmente, doentes fisicamente, e outros já estavam dormindo, mortos espiritualmente. Mas Paulo vai dizer, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, calai e deplomandar a sébia, porque Cristo quer te dar vida, Cristo quer te iluminar, Cristo quer te esclarecer, Cristo quer falar contigo, Cristo quer te fortalecer, Cristo quer mostrar para você que ainda tem um caminho a seguir, Cristo quer mostrar para você que ainda tem algo para ser feito nessa terra, e é por isso que você ainda está nessa terra, porque Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a voz de Deus foi a seguinte: filho do homem, aleluia, filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Aí ele vai dizer assim, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Irmão, tem situações na nossa vida que nós mesmos não conseguimos ficar de pé, mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que mesmo Ele falando conosco, e muitas das vezes, irmão, a gente faz como Elias, aleluia, Deus fala assim, Elias, o anjo fala assim para Elias, Elias, levanta, come, bebe, porque Deus ali através do anjo trouxe, irmão, um alimento para Elias, mas não era um alimento, louvado seja o nome do Senhor, como qualquer alimento, foi um alimento preparado pelo próprio Senhor, era pão cozido sobre brasa, era água, irmão, viva, e Elias, come e bebe, porque com a força desse alimento você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Elias se levantou, comeu, bebeu, mas o desânimo continuou tomando conta do coração dele. É o que está acontecendo com muitos, irmão. Deus fala, Deus se revela, Deus usa alguém, Deus fala pela verdadeira profecia que é a palavra. Hoje, irmão, o povo está querendo ouvir, aleluia, um evangelho mentiroso, que é um evangelho que diz que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, aonde o Espírito de Deus habita, aonde Deus fala na terra, a voz de Deus é a seguinte: desperta, tu que dorme, levanta, sai dessa paralisia, sai dessa frieza, larga o pecado, larga o mundanismo, larga o materialismo, larga a frieza espiritual que tem te dominado. Você não tem orado mais, você não tem jejuado mais, você não tem lido mais a Bíblia, você não tem mais o desejo de consagrar a tua vida. O que aconteceu contigo? Ainda há esperança para você, ainda há esperança do Senhor para a tua vida, basta você querer se levantar. Oh, meu irmão, aleluia, mas muitas das vezes o homem ouve Deus falar e ele volta a deitar-se debaixo de um zimbro e dormir, e desejar a morte, e ficar na desesperança, achando que não tem mais jeito, achando que tudo está acabado. Foi assim que Elias pensou: eu já não sou digno, só sobrou eu a minha luta é muito grande. Aí começa o vitimismo, começa, irmão, vamos dizer assim, o auto sofrimento, a autocomiseração. Só eu que sofro, a minha luta é muito grande, o meu sofrimento é maior do que o dos outros. Elias, ele chegou a esse ponto, irmão, ele disse: eu já não sou mais digno, só restou eu, Senhor, só restou eu só restou eu dos
teus profetas. Aí Deus diz assim: Elias, para de ser bobo, Elias. Sabe por quê? Porque ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Tu não está sozinho não, Elias. Tu é minha voz profética na terra, Elias. Mas eu digo para você que ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está falando para mim e para você, meu irmão. Não é só você que sofre não. Minha irmã, não é só você que sofre não. Tem pessoas sofrendo muito mais que você, mas não dobrou o joelho dele diante de Baal. Tem pessoa que tem sofrido muito mais que você na terra, mas continua de pé adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça, meu irmão, faça como, aleluia. Oh, glória a Deus, aqueles 7.000 fizeram. Fica de pé, não se prostra diante de Baal. É tempo de crise, é tempo de desespero, é tempo de angústia, mas eu confio no Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Ele está comigo, Ele é a minha força, Ele é a minha rocha, Ele é o meu ajudador, Ele é quem tem me sustentado na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus fez o que, irmão? Veio o Senhor novamente, através do anjo. Elias, levanta, come, bebe e caminha, porque Deus tem ainda algo na tua vida, Elias. Caminhe, Elias, porque tu vai chegar até o Horebe. Horebe quer dizer monte de Deus. Tu vai chegar até o monte de Deus com a força deste alimento. Então, irmão, é necessário você se levantar. É necessário você fazer como Ezequiel. A Bíblia diz que o Espírito, quando Deus estava falando com ele, Deus é tão bom que Deus viu a fraqueza dele, Deus enviou o Espírito, e o Espírito entrou nele. E quando o Espírito entrou nele, olha o que a Bíblia vai dizer aqui, irmão. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Olha só, irmão, o Espírito entrou nele, e o Espírito colocou ele de pé. Veio sobre ele uma força sobrenatural. Meu irmão, igreja amada, povo do Eterno, se nessa noite está te faltando força, peça ao Eterno para enviar sobre você o Espírito dele, aleluia, a presença dele, o fôlego dele, o vento dele, a unção dele, aleluia, para te colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Peça ao Eterno, fala com ele, rasga o teu coração diante dele, você que está ouvindo essa palavra, porque o Senhor ainda tem algo para fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu irmão, as trevas cobrem a terra, a escuridão cobre os povos, mas sobre ti vai nascendo a luz do Senhor. A glória do Senhor está sobre você. Você, aleluia, não é como os povos, você não é como as nações, aleluia, as trevas não fazem parte de você, porque você tem o Espírito Santo, você tem a presença de Deus na tua vida. Você pode estar passando por um momento de abatimento, por um momento de paralisia, de frieza, oh glória, mas isso não vai prevalecer contra a tua vida. Hoje Deus está te levantando, hoje Deus está te despertando nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito entrou em Ezequiel e colocou ele, e colocou ele de pé. O Espírito vai te colocar de pé, aleluia. Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz o Senhor para cada um de nós aqui nessa noite, irmão. É promessa de avivamento, é promessa de restauração espiritual, é promessa de aleluia, de fortalecimento espiritual.
espiritual. Oh, glória a Deus, irmão. Davi disse, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, porque, irmão, o Espírito Santo, ele é consolador. Consolador quer dizer, eu estava escutando uma irmã me falar sobre esse texto, e ela disse, consolador, ou seja, consol, ou seja, é como se aquece a dor. O Espírito Santo, ele vem para aquecer, no sentido assim, para tentar, oh glória a Deus, se você deixar, ele te tirar daquela situação, daquele sofrimento, e mostrar para você que o propósito dele da tua vida ainda está de pé. Ele vem para te aquecer e mostrar para você que maior é a graça de Deus na tua vida, maior é a presença de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é a luta que você está passando, não é, irmão. Irmão, preste atenção nisso, meu Deus, a palavra está vindo. Muitas das vezes, irmão, somos nós que aumentamos a nossa luta. Como assim, irmão Anderson? Por causa das nossas ansiedades, das nossas preocupações, da nossa, vamos dizer assim, do nosso desespero. Você está entendendo? Você maximiza, você aumenta, você expande, você se preocupa com algo que muitas das vezes nunca vai acontecer, mas você antecipadamente toma aquilo para a tua vida, e você aceita aquilo, e você vive uma vida de sofrimento, se remoendo. Por quê, irmão? Porque você fica preocupado, você não confia em Deus. É por isso que a Bíblia diz para nós não andarmos solícitos, para nós não andarmos preocupados, para nós não andarmos ansiosos, para nós não andarmos atribulados, porque a Bíblia vai dizer que as nações, os gentios, eles agem dessa forma, mas vocês não são mais gentios, vocês não são mais as nações, vocês não são mais pagãos, vocês são o quê? O povo que está debaixo do cuidado do Pai Celestial, e o Pai Celestial é aquele que sustenta, guarda, cuida dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, recebe essa palavra nesta noite. Então o Espírito entrou e levantou Ezequiel, e Deus diz a Ezequiel, agora você vai e profetiza, Ezequiel. Irmão, olha o que Deus fala para Ezequiel, presta atenção. Não vai dar para a gente entrar, numa profundidade, porque eu creio que o intuito dessa palavra aqui hoje é te colocar de pé. O intuito dessa palavra aqui hoje é confirmar o propósito de Deus na tua vida. E Deus fala assim, Ezequiel, não vai ser fácil, porque por mais que eu tenha uma obra na sua vida, por mais que eu vá te usar de uma forma poderosa, por mais que o meu Espírito habite em você, por mais que é a minha palavra que vai falar na tua boca, muitas das vezes as pessoas não vão dar crédito. Muitas das vezes, Ezequiel, o povo vai endurecer o semblante deles, o coração deles vai estar vão estar fechados para a mensagem que você vai falar. Mas Ezequiel, não seja, olha só, irmão, Ezequiel, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e deixa eu te usar. Porque Deus quer dar testemunho da sua palavra, da sua verdade, mesmo para pessoas que não vão querer ouvir. E muitas das vezes nós nos deparamos com situações assim, irmão. Por exemplo, estamos aqui nessa noite, só um breve exemplo, pregando o evangelho já há 2 anos e pouco, Eu, vamos dizer assim, a minha vida em Yeshua, em Cristo, aqui nesta localidade, é desde que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu morava aqui. Depois começamos a ter vigílias aqui toda sexta-feira, depois tivemos um ponto de pregação, depois tivemos uma congregação, depois
Quando nós saímos daqui, ficou alugado para um ministério que pregava a palavra também, né? Depois retornamos, e são 20 e poucos anos, vamos dizer assim, o evangelho sendo pregado aqui. E as pessoas ouvem. Alguns até que sim, muito poucos. Mas a maioria, aparentemente, não ouve. Mas aí a gente diz assim, então é perca de tempo. Será que é perca de tempo, irmão? Sim ou não? Não. Enquanto Deus quiser que a gente fique aqui, não vai ser perca de tempo. Porque Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, você vai pregar. É o meu espírito que vai te usar. É a minha palavra que vai sair da tua boca, porque Ezequiel comeu o rolo, irmão. Ezequiel comeu o rolo. E olha o que, e diante de mim ele estendeu a mão, e tinha um rolo, e estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam lamentações, suspiros e ais. A mensagem de Ezequiel não era uma mensagem agradável de se ouvir. Mas por que não era uma mensagem agradável de se ouvir? Porque o povo não queria Deus. O povo estava em rebeldia contra Deus. Deus se revela a Ezequiel dizendo, esse povo, por várias vezes, se você acompanhou o texto comigo, você vai ver que Deus falou o quê? Eles são casa rebelde. Eles são casa rebelde. Eles são casa rebelde. Então era um povo rebelde. Era um povo duro de coração, obstinado. Esse povo, olha só, irmão, o que acontecia com Ezequiel? Deus fala assim, Ezequiel, vamos ver se eu acho aqui para a gente ler. Ezequiel, esse povo diante de você, ele vai ser como escorpião. Deus dá alguns exemplos para Ezequiel. Quando eu lendo, o Espírito Santo me dava um entendimento. O que isso quer dizer? Que Ezequiel ali no meio daquele povo, fazendo a obra de Deus, aquele povo se levantaria contra Ezequiel e traria o que para Ezequiel? Sofrimento, dor, tristeza. Eles iriam ferir Ezequiel. Por que o escorpião faz? Ele fere, irmão. Você está entendendo? Quantas das vezes você faz a obra de Deus, aparece, vamos dizer assim, ou parece, melhor dizendo, que as pessoas não estão nem aí, mas Deus quer que você esteja pregando. Você é um Ezequiel, você é um atalaia do Senhor. Você não pode ser rebelde como uma casa rebelde, você tem que ser diferente, você tem que obedecer ao chamado de Deus, você tem que obedecer o propósito de Deus. Aí você prega, e Deus ainda permite que esse povo te fira. Deus ainda permite que esse povo se levante contra você. A própria rebeldia desse povo, irmão, porque quando você trabalha, você quer ver o quê? Você quer ver resultado, você quer ver fruto. Então você está trabalhando, você quer ver o quê? Deus salvar, pessoas se arrependerem, pessoas serem transformadas, pessoas serem libertas, pessoas serem curadas. Aí você está pregando, você está fazendo a obra do Senhor, e muitas das vezes as pessoas não querem. Isso te fere, isso te entristece. Muitas vezes as pessoas viram as costas para você. Isso não fala de só quem está lá fora não, meu irmão. Isso fala também de quem está aqui dentro. Sabe por quê? Porque Deus falou, Ezequiel, eu não te envio a um povo de língua diferente, não. Eu não te envio a um povo estranho, não. Eu te envio a um povo que é o povo que diz que me serve, que é o povo que eu escolhi para ser meu povo. Só que é um povo que, infelizmente, Ezequiel, não está tendo prazer em ouvir a minha palavra. É um povo, Ezequiel, que na verdade não está tendo prazer em ouvir os meus ensinamentos. Está com o seu coração fechado, está com o seu coração endurecido. Mas Ezequiel, abre a tua boca e prega. Ezequiel, abre a tua boca e diz para eles que se eles não se arrependerem, coisas ruins virão sobre eles. Lamentações virão sobre eles, juízos virão sobre eles.
ais, suspiros, é o que a Bíblia vai dizer aqui, meu irmão. O que tem acontecido nesse mundo? Quanta coisa ruim tem acontecido nessa terra, e aparentemente as pessoas não estão nem aí. As pessoas continuam, irmão, com o desejo de farrear, as pessoas continuam com o desejo, aleluia, de se prostituir, com o desejo de se embriagar, com o desejo de adulterar, com o desejo, irmão, de passar os outros para trás. Deus está permitindo tanta coisa ruim acontecer. Os juízos de Deus ainda não vieram de uma forma completa, aleluia, mas Deus está permitindo para ver se o povo desperta. Mas mesmo assim, o povo continua sendo casa rebelde. Oh, meu irmão, mas a missão nossa, a missão daquele que serve a Deus, é continuar falando, quer eles ouçam, quer eles deixam de ouvir, louvado seja o nome do Senhor. O importante é que eles hão de saber que houve profetas do Senhor, houve um povo verdadeiro do Senhor no meio deles, louvado seja o nome do Senhor, e Deus não ficou sem testemunho. Glória seja dada ao nome do Todo-Poderoso. Então prega, Ezequiel, então prega, igreja, prega, congregação do Eterno, prega, povo santo, anuncia, prega primeiramente com a tua vida, prega primeiramente com as tuas atitudes, prega primeiramente com as tuas boas obras, que as pessoas vejam a luz do Senhor resplandecendo através das tuas atitudes, através do teu proceder, para que as pessoas glorifiquem a Deus e vejam que existe um Deus que pode mudar a vida do ser humano, que tira o homem do pecado, que tira o homem do monturo e coloca esse homem, irmão, como diz a Bíblia, transporta do império das trevas para o reino da luz, purifica com o sangue de Jesus, resgata esse homem do lamaçal de pecado, esta mulher, e coloca esse homem para se assentar na presença dele, nas regiões celestiais, e faz desse homem um instrumento dele. Oh, meu irmão, você é instrumento de Deus. Oh, minha irmã, você é instrumento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus te usar. Ezequiel, prega. Ezequiel, anuncia. Ezequiel, não seja rebelde. Ezequiel, profetiza. Ezequiel, eles vão te ferir, eles vão se levantar, eles vão fechar o semblante, eles vão se endurecer contra você, eles não vão querer ouvir tua mensagem. Mas Ezequiel, continua, Ezequiel, não seja rebelde, Ezequiel, fala, Ezequiel, da minha palavra. Essa é a palavra de Deus para mim, para você nesta noite. Cumpra o teu chamado, cumpra o teu chamado. Louvado, sabe por quê, irmão? Porque se Deus mandar você falar e você não falar, Deus vai requerer o sangue daquela pessoa de você. É o que Deus falou aqui para o profeta. Se eu mandar você anunciar, eu te constituí como atalaia sobre o meu povo. E se você ver que vem a espada, vem o inimigo para ferir, vem o inimigo para ceifar, e você vendo o inimigo vir, você não alertar, você não avisar o ímpio do seu mau caminho, o ímpio vai morrer na sua iniquidade, porque o inimigo está vindo para ceifar, porque o mal está vindo para ceifar. Você está vendo, você tem visão espiritual, você tem discernimento, você tem entendimento da palavra. Então abre tua boca e fala, porque se tu não falar, a espada vier e o ímpio morrer, eu vou requerer o sangue dele de você. Aí entra a responsabilidade, irmão. Entra a responsabilidade daquele que serve ao Eterno. Então, meus amados, que nessa noite nós possamos nos levantar. Olha o que a Bíblia vai dizer, achei aqui, ó. E tu, ó filho do homem, não os temas, e nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos. O que a sarça e o espinho faz? Fere, né, irmão? Fura. Então, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, ou seja, ainda que eles te causem dor, ainda que tu habite no meio de escorpiões, o Senhor vai dizer assim, não temas as suas palavras, não te assustes diante do rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Filho do homem, ouve o que eu te digo, e não seja rebelde como a casa rebelde. 3 versículos, 3 casas rebeldes. 3 mensagens a um povo rebelde. E esse povo rebelde era o próprio povo de Israel. Aqui foi endereçada a eles, sim, Deus falou de nações também, que não eram povo de Israel, sim, mas principalmente a mensagem era endereçada à casa de Israel. Irmão, eu finalizo aqui e fecho a Bíblia, mas eu me lembro agora da passagem que Paulo fala para Timóteo, seu filho na fé. Timóteo,
E eu vou ler essa passagem rapidamente. Olha o que Paulo vai dizer aqui na epístola de Timóteo. Ouça comigo, por favor. 2 Timóteo, vamos ver se é o 2 Timóteo ou se é 1, capítulo 4. Eu sei que é capítulo 4. Achei. 2 Timóteo, capítulo 4. Perdão. 1 Timóteo, capítulo 4. Perdão, 2 mesmo. Eu já abri em 2, mas estou com 1 na mente. 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim, presta atenção. Conjuro-te, pois, diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então Jesus voltará. Irmão, presta atenção. Yeshua, na sua primeira vinda, ele veio como Ben Yosef. Yeshua ben Yosef. O que é Yeshua ben Yosef? Yeshua, filho de José. Jesus, filho de José, quer dizer o servo sofredor. O servo sofredor. Mas na sua segunda vinda, ele virá como Yeshua ben Davi. O que é Yeshua ben Davi? Jesus, filho de Davi. Na primeira vinda, ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro que foi levado ao matadouro, o Cordeiro que foi levado para ser sacrificado, o Cordeiro que sofreu, que padeceu. Isaías 53. Ele veio para levar sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, ferimento, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Primeiro ele veio para sofrer, ele veio como cordeiro para ser sacrificado. Mas na segunda, irmão, ele não virá como cordeiro. Ele virá como Yeshua ben Davi. Jesus, filho de Davi, ele virá para reinar. Ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá para exercer juízo. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Eu conjuro-te, eu peço a você, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Irmão, essa humanidade ainda não tem essa consciência que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Porque hoje nós estamos vivendo a graça, a misericórdia, mas haverá um dia em que ele voltará para julgar. Ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá para governar o mundo, para reger. E a Bíblia vai dizer que ele virá como cetro de ferro, com vara de ferro. Ele virá para reger as nações. Então observe o que a palavra de Deus diz aqui, irmão. Ele virá para julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aí olha o que a Bíblia vai dizer. Paulo dizendo para Timóteo. Timóteo, presta atenção. Pregues a palavra, insista a tempo e a fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, Timóteo, repreenda, exorte, ensine, pregue a palavra com toda a longanimidade. O que é longanimidade? Vamos lá, irmão. Vamos decifrar o que a Bíblia ensina. Longanimidade vem de ânimo longo, ou seja, longanimidade vem de paciência. Ou seja, Timóteo, prega, exorta, repreende, corrige, ensina a verdade, ensina a palavra, com toda a longanimidade, com toda a paciência e doutrina, ou seja, ensino, com toda a verdade, mas seja paciente. Por quê? Porque a nossa missão, o que Deus mandou Ezequiel fazer? Prega. A nossa missão é pregar, a nossa missão é ensinar. Mas quem faz a obra, se o ser humano deixar, é o Espírito Santo de Deus. Eu, irmão, não posso te convencer. Eu não posso trabalhar dentro de você. Eu estou aqui falando o que a Bíblia diz. Eu estou aqui sendo um instrumento do Espírito Santo de Deus. Mas quem faz a obra na sua vida é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Quem te leva ao arrependimento, quem te convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Então Paulo está dizendo aqui, Timóteo, pregue com toda a paciência e com toda a doutrina, com verdade. Não seja mentiroso. Não venha com palavras para agradar o povo. Fala o que a Bíblia diz.
Aí ele vai dizer aqui no versículo 3, presta atenção, irmão, isso aqui é uma profecia. Porque virá tempo em que não suportarão, não sofrerão, não suportarão a sã doutrina. Sã é sadio, sã é quando a pessoa está sã, a pessoa não está o quê, irmão? Doente. A pessoa está com a sua saúde perfeita. Então, aqui Paulo está dizendo, porque virão dias em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Sã doutrina quer dizer ensino sadio, ensino puro, ensino verdadeiro, doutrina, verdade, palavra, ensinamento, mandamento do próprio Deus, do próprio seu Filho amado Yeshua HaMashiach para nós, louvado seja Deus. Então Paulo está dizendo, virão tempos em que as pessoas não vão querer ouvir, que as pessoas não vão querer suportar. Por que elas não vão suportar? Porque elas vão querer ouvir coisas agradáveis. Irmão, o que está acontecendo hoje, amado? As pessoas estão correndo de um lado para o outro, aleluia, buscando ouvir coisas boas, que Deus vai fazer isso, que Deus vai dar vitória, que Deus... As pessoas, elas querem um evangelho que seja conveniente com o seu pecado, elas não querem largar mentira, elas não querem largar a prostituição, elas não querem largar o adultério, elas não querem largar a fornicação, elas não querem largar, vamos dizer assim, o ganho de dinheiro errado, na verdade o roubo, a falcatrua. As pessoas não querem deixar isso de lado, elas não querem se renunciar, elas não querem abrir mão das facilidades por causa da palavra. A palavra diz que nós temos que nos arrepender, largar as coisas erradas, abrir mão de tudo que é errado e guardar a verdade, zelar pela verdade, perseverar na verdade, na sã doutrina, naquilo que é verdadeiro, naquilo que Deus quer que nós venhamos colocar em prática na nossa vida. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas não querem essa palavra, então elas correm para ali para ouvir o profeta Josézinho, correm para cá para ouvir a profeta fulaninha, e a profeta fulaninha diz assim, Deus é contigo, Deus vai te exaltar, Deus vai mudar tua história, Deus vai exaltar, Deus vai soprar teu nome, Deus vai fazer, você vai viajar, olha, tem uma conta aí, quem diz amém, amanhã uma quantia muito grande vai chegar na tua mão, uma quantia muito grande vai aparecer na tua conta. Aí o irmão Josézinho fica maravilhado com essa palavra, a irmã fulaninha fica maravilhada com essa palavra. Por quê? Porque quer ouvir coisa boa, meu irmão. Agora ouvir a verdade, ouvir o evangelho, ouvir que precisa mudar de vida, se arrepender, precisa receber a palavra, precisa se converter dos seus maus caminhos, para que a sua terra seja sarada. Ninguém quer ouvir, meu irmão. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. É isso que Paulo está dizendo. Virão dias, Timóteo, em que as pessoas não vão suportar a verdade. Elas vão correr de um lado. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, olha só, irmão. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, ensinadores, pastores, professores, mestres, e correrão de um lado para o outro, conforme as suas próprias concupiscências, querendo ouvir coisas agradáveis. Aí Paulo vai dizer assim, desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. Olha só, eu finalizo aqui, é isso que eu quero que você entenda. Qual era a chamada de Timóteo? Qual era? Você sabe? Eu vou ler aqui para você qual era a chamada de Timóteo. Se você não sabe, você vai aprender agora. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Qual era a chamada de Timóteo? Qual era a obra de Deus na vida de Timóteo, o ministério, o serviço que Timóteo tinha que desempenhar na obra de Deus? Evangelista. É um dom ministerial. Só que, primeiramente, Deus está usando o apóstolo Paulo para dizer para Timóteo evangelizar dentro da própria igreja, irmão. Porque o povo estava perdido dentro da própria igreja. Você está entendendo, irmão? Imagina hoje. Imagina hoje. Imagina hoje. Então, meus amados, faze a obra de um evangelista. Prega aqui dentro, prega lá fora. Mas não deixa de ser um instrumento de Deus. Não deixe de ser um porta-voz. Não deixe de ser um profeta, uma profetisa. Não deixe de ser um servo valoroso nas mãos do Senhor. Um homem, uma mulher cheio de Deus. Diante de tanta coisa que nós estamos vendo nessa terra. Seja luz, resplandeça, porque a glória do Senhor está sobre a tua vida, em nome de Yeshua. E eu finalizo aqui essa palavra, irmão, para a glória de Deus. Vamos orar.
Se nessa noite você está precisando se colocar de pé, o Espírito Santo virá sobre você e te colocará de pé. Peça para Ele, irmão. A Bíblia diz que Deus não negará o seu Espírito para aqueles que lhe o pedirem. Pai, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, só o teu poder, Senhor, só a tua presença, só a tua unção, só a tua graça, só, Senhor, a abundante presença do Senhor, a glória do Senhor, emanto de calassébia, pode, Deus, nos levantar verdadeiramente, Senhor. Deus, o Senhor me deu essa palavra hoje em casa, quando os discípulos foram presos e ameaçados, porque estavam pregando o seu evangelho, estavam falando da doutrina do Senhor Jesus, estavam, Senhor, sendo usado para curar, Senhor, como aquele homem que era coxo na entrada do templo, na porta formosa, e a tua palavra diz que eles foram presos, foram ameaçados, foram ali, Senhor, ameaçados a serem maltratados, a serem açoitados, foram, Senhor, muitas das vezes psicologicamente, foram tentados a serem abalados, a ficarem, Senhor, com medo, entristecidos, mas a tua palavra diz, Senhor, que o que fez, ó Deus, toda a diferença na vida deles, meu Pai, foi que eles estavam cheios do teu Espírito Santo, Pai. Então, quando Pedro ouve aquela palavra dizendo, olha, que vocês não falem mais desse nome, Pedro vai dizer assim, cheio do Espírito Santo, aleluia. Pedro vai dizer assim, porque nós não podemos deixar de falar o que temos ouvido e o que temos visto, porque nós não podemos agradar a vocês, nós temos que agradar primeiramente a Deus. Pedro, Senhor, ele estava encorajado, ele estava, Senhor, com confiança, porque ele tinha, Senhor, a plenitude, a presença do teu Espírito, e naquele momento, Pai, quando eles foram, aleluia, ameaçados e liberados, eles voltaram para os seus irmãos, alegres, e contaram tudo o que havia acontecido, e no meio daquela alegria, no meio daquele momento, eles já começaram a orar e pedir, Senhor, nos concede mais coragem, mais ousadia, para que possamos continuar falando, Senhor, da tua doutrina, do teu Filho Jesus e Yeshua. Ó Senhor, enquanto o Senhor estende as tuas mãos para curar, para fazer sinais, pelo santo nome do teu Filho Yeshua, e naquele momento em que eles oravam, Senhor, pedindo graça, pedindo força, o Senhor derramou o teu Espírito, o lugar que eles estavam se moveu, e eles foram cheios do Espírito Santo, meu Pai. Ali, Senhor, era como, Senhor, o Senhor estava dizendo para eles assim, não temam, eu estou com vocês, aleluia, eu estou na vida de vocês, a minha graça, a minha glória está sobre vocês, vão em frente, não desanimem, louvado seja o teu nome, que assim também, Senhor, a tua presença, a tua graça, Senhor, Senhor, não nos falte. Visita este irmão nesta noite, visita esta irmã nesta noite, visita teu filho e tua filha, e enche este vaso de azeite, acende esta lamparina que está quase se apagando, não deixa se apagar este pavio que fumega. Deus poderoso, faz uma obra nesta noite, dissipa o conselho do mal, dissipa o conselho das trevas, joga por terra a resistência maligna, Senhor. Maior é o teu poder, maior é a tua unção no mundo espiritual. Agora vai quebrando todo mal, todo aguilhão do inferno, todo peso espiritual, toda frieza espiritual, Pai, toda luta espiritual, Senhor, todo desânimo espiritual, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Levanta esta irmã, levanta este irmão com a presença e com o poder do teu Espírito Santo, meu Pai, pelo santo nome do teu Filho Yeshua, Senhor Jesus, meu Pai. Faz sinais nesta noite, faz maravilhas nesta noite, cura enfermos nesta noite, liberta oprimidos nesta noite, transforma vidas nesta noite, opera nesta noite, Pai. Levanta teu povo nesta noite, Pai. Batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, não importa a idade, não importa, opera maravilhas, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. Alabassuri andarábia, te louvamos, ó Deus, por este culto tão maravilhoso, te louvamos por tudo. Fica conosco, abençoa os teus filhos e derrama a tua graça, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Glória a Deus.